Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 27º dia, faltam 13 dias para acabar, glória a Deus. E desses 40 dias, a gente, todo dia é especial, todo dia vem muito vivo. Mas hoje, né, quem tá lá no nosso corpo sabe, teve uma live no devocional com a autora do livro. E veio falar tanto, tanto, tanto no meu coração. Mandei o link pra vocês lá no grupo, quem tá. E ela falava sobre aquela passagem, né, em Mateus, sobre sermos o sal e luz do mundo. E a reflexão, ela vem aqui junto com o dia de hoje, sobre ser sábio e prudente no agir. Então nós vamos falar aqui rapidinho, mas hoje é um dia assim que eu tenho certeza, eu não falei isso ainda, né? Já passaram 26 dias, eu não falei, gente, você precisa comprar o livro. Hoje eu vou falar, gente, vocês têm que comprar o livro, tem que fazer as atividades. Hoje mesmo é um dia que eu queria ler tudo, mas hoje está um dia um pouquinho mais extenso. E só de atividades, aqui do Trazendo a Consciência, a gente tem 3 folhas. E tá muito poderoso. Eu tô refazendo com vocês. E relendo aqui, fazendo, falei assim, meu Deus, não é mesmo? E cada dia mais eu tenho sentido isso. Vou falar um pouco, vamos fazer nossa oração para começar. E vem de Espírito Santo, né? Nos dá o entendimento, a sabedoria. Oh, Pai, nos posiciona. Usa-se, usa, meu Pai, Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui, neste lugar, neste ambiente. Ministre nos nossos corações, usa a minha boca, meu entendimento, Senhor, para ministrar a Tua palavra conforme o Senhor deseja levar nos nossos corações. Essa sabedoria divina, que ela não volte vazia e que nos traga consciência, Senhor, e força e coragem para mudar as nossas atitudes. Que examinar em nós, né, o nosso interior, que não lhe agrada, que a gente tenha sabedoria, Pai, coragem para executar as mudanças necessárias. Bem? E hoje o tema é sábio e prudente no agir. E aí eu já começo te confrontando com algo que me confrontou. Sábio e prudente no agir. A gente tem falado se os seus olhos são bons, das narrativas que contam. E hoje vem uma confronta em relação ao seguinte, né? Sobre as nossas atitudes. E pelo que as pessoas te verem lá fora e como você é dentro de casa. Assim, o seu ambiente de trabalho, ele está organizado, o seu ambiente de trabalho, mas quando chega em casa suas coisas não estão organizadas. Você tem paciência com as pessoas do trabalho, mas não tem paciência com as pessoas da sua casa, com seu marido, com seus filhos. Você brinca e ri no trabalho, mas está de mau humor em casa. Então hoje, junto com o devocional que teve mais cedo, né, sobre o posicionamento, sobre a luz do mundo, porque a gente fica refletindo sobre isso, né? Vocês já viram aquelas luzes, assim de jardim, de sensor, que são solares? E eu comprei algumas aqui para casa, né? Porque a área ali é grande, extensa. Então eu coloquei que conforme às vezes a gente já tá chegando, já escureceu, vai passando, ela vai clareando. E quando a gente foi instalar, a gente ficou fazendo teste antes e a gente observou, né, que devido à posição que o sol bate durante o dia, o local, a altura, ela clareava mais ou menos. A princípio, né, de um lado que tem um jardinzinho entrando na garagem, a gente queria pôr lá. Só que quando a gente pôs ela e ela acionava, lá clareava menos do que a gente pôs na parede da frente, próximo ao portão. Então, fazendo esse teste, né, à noite ela acendendo, a gente achou a localização do posicionamento que ela ficava melhor. E hoje sobre o ser sábio e prudente no agir, vem falar também sobre isso, sobre o nosso posicionamento. E se Deus já disse lá em Mateus que nós somos luz e sal do mundo, onde estamos posicionando a nossa luz? A sua luz, ela está espalhando? Ela está clareando o ambiente, o lugar onde você está posicionado? Quando você chega,
O seu posicionamento, ele traz luz, traz sabor, porque o sal, ele traz sabor. E aí veio a reflexão muito interior hoje, como é essa questão da luz e sal do mundo, do posicionamento primeiro no nosso lar, na sua casa, onde você tem posicionado a sua luz, onde você tem colocado o seu sabor. E principalmente para nós, mulheres, fala sobre, né, a mulher virtuosa que edifica o lar e a tola destrói. Então a reflexão aqui está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados. E 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E, gente, hoje tá incrível. Todos os dias estão incríveis, né? Mas hoje, acho que juntou com o devocional mais cedo e fala a palavra de Deus inteira, desde o Jardim do Éden até o Apocalipse, nos ensina, por meio de muitas histórias bíblicas, que todas as nossas escolhas e ações são sementes lançadas em um solo fértil, que produzem fruto. Tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas ontem. Existe uma máxima que diz que não existe fracasso, apenas resultados. Ou seja, nos resultados de hoje mostra como foram nossos comportamentos do passado. Nossas escolhas, sejam por ação ou por omissão, definem o que temos vivido hoje. Gente, no final tem um exercício, né, sobre todas as áreas. E eu vendo as minhas respostas, hoje frutos de coisas que eu tô colhendo, junto com o nível de consciência que eu tava naquele momento, fiz o exercício junto com hoje, o quanto é real. E o quanto é importante a gente olhar para as nossas escolhas, porque tudo é resultado das nossas escolhas. Então, o nosso posicionamento, eu não tô posicionada, você não está posicionada, é uma escolha. Não é o que eu queria, mas se a gente está vivendo o que não queria, é a nossa escolha. É um posicionamento. Sabe quando a gente falou do apóstolo Paulo? Que ele estava preso, é a sua liberdade, mas os seus pensamentos não estavam presos. Que ele tinha ainda autoridade, autonomia sobre o que ele ia pensar, sobre o que ele ia falar. E a escolha que ele fez naquele momento de louvar e adorar a Deus. E aqui ela vem trazendo vários exemplos para a Bíblia. Ela fala da escolha de Adão e Eva, que por desobedecer à ordem dada por Deus, de que não comesse o fruto da árvore do bem e do mal, os tirou do paraíso e da presença de Deus. Ela vai falar em Moisés, que a gente teve mais um exemplo da consequência das escolhas erradas. Eu falei que estou no processo de ler a Bíblia 1 ano, né? Então estou lá ainda nessa parte aqui, onde o pessoal está entrando na Terra Prometida. E hoje foi muito esclarecedor. Moisés foi um homem guardado estrategicamente por Deus no Egito. Deus o capacitou para enfrentar o faraó e conduzir o povo de Deus que estava cativo no Egito até a Terra Prometida. Moisés, que era um homem que falava com Deus e ouvia dele a direção a ser seguida, porém fez uma escolha errada. Deus o mandou falar com a rocha e ele a feriu. E por sua desobediência não entrou na Terra Prometida. Isso sempre fala comigo porque eu acho assim, né, a jornada de Moisés durante 40 anos com o povo no exército, com o povo no deserto, e ele não entrou na Terra Prometida, né? Deus levou ele até o monte, permitiu que ele visse que o seu povo entraria na Terra Prometida e que foi prometida aos seus descendentes, a toda a sua linhagem anterior, né? Os descendentes são que vêm depois. E ele não pôde entrar, mas fala que ele recebeu Canaã, né? A misericórdia, a ressurreição, a vida eterna com Deus, né? Que ele entrou na terra prometida nos céus. Mas sempre ficava assim, né? Ele não acessou como se não tivesse vivido. E finalizando, eu entendi que ele acessou assim, que a promessa da terra prometida para Moisés não era lá, né? Ele era só o processo de levar. Mas a terra prometida também que Deus tinha para ele, né? A celestial. E aqui ela vem dando outros exemplos, né? Ela fala que aqui é a história do filho pródigo, que é a história do filho de um homem muito rico,
que exige que o pai lhe entregue sua herança ainda em vida. Esse filho recebe muito dinheiro e resolve ir embora de casa. Ele passa a viver uma vida desregrada, age com muita irresponsabilidade, gasta tudo o que ganhou com farras, bebidas, mulheres, a ponto de não ter dinheiro para pagar sequer um lugar para dormir e ter que dividir a comida com os porcos porque não tinha mais como se alimentar. Esse filho precisa voltar para a casa do pai, humilhado, e contar com a misericórdia dele, pois suas escolhas erradas o levaram a perder tudo, inclusive a dignidade. E da mesma maneira que existem os exemplos de prejuízos pelas ações erradas, temos muitas histórias inspiradoras de pessoas que fizeram as escolhas certas e alcançaram resultados maravilhosos. Uma que merece ser citada é a da Rainha Esther. Ela vem aqui e conta da Rainha Esther. Ela conta de Daniel, né, que resolveu jejuar e Deus mandou que o anjo descesse para dizer que as orações dele estavam sendo ouvidas. E todas essas reflexões que são poderosas, que você vai comprar o livro. O link tá na Bri, tá com preço promocional, gente. Eu comprei 80 e vale cada centavo. Hoje tá R$ 49,90. Compra, medita, faz o devocional. Depois de um tempo você volta refazendo o devocional, vê as suas anotações, o que mudou. Vocês vão ver, gente, o quanto isso é poderoso e transformador. E ela vem falando que tudo é escolha. Vemos pessoas normais e simples realizando grandes coisas e recebendo a graça e o favor de Deus. Da mesma maneira como vemos pessoas ungidas, escolhidas para grandes projetos de Deus na terra, caindo e atraindo maldição para si e para sua descendência. Então, ela vem falando, né? De todas essas reflexões nós estamos fazendo hoje, porque bem grande você vai comprar o livro e vai ler. Mas quero trazer a ideia central, que está lá em Gálatas 6:7, que é muito real. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Então, se você acredita na lei da semeadura, nós vamos ver que tudo que a gente colhe, tudo que a gente semeia, a gente colhe, e que são resultados que não adianta, às vezes, né, a gente querer se vitimizar, espernear. Já vimos que a nossa ira, né, não move no céu, mas um coração contrido, quebrantado, com ações como o de uma criança, que vai mover o céu, que vai falar que é o coração de Deus. E muitas vezes a gente tem resultados, tá fazendo um plantio, né, e vai ter uma colheita que não é alinhado com aquilo que a gente deseja, devido também aos traumas na nossa identidade, às feridas na identidade, por posts, pensamentos, falas que foram proferidas, bagagens que a gente tem carregado e tem contaminado ao nosso plantio. Então, é um convite a esse novo nível de consciência, de que tudo posso, mas nem tudo me convém, tudo posso, mas nem tudo me edifica, de purificar a nossa visão, os nossos pensamentos, mandar fora todos os pensamentos intrusivos, e para que a gente tenha esse nível de consciência de que tudo é resultado, que tudo é escolha, para que a gente possa fazer novas escolhas. E eu fico vendo assim em relação às sementes, né? Quando a gente olha para a nossa colheita e os resultados que não são bons, que não é o que a gente queria, a gente tem que olhar para as sementes que a gente plantou. Muitas vezes essas sementes, elas vêm lá com o ego, com o orgulho, com a vaidade, com a soberba, com a falta de maturidade, falta de conhecimento, por ter a visão tá assim perturbada. E dia após dia, eu fico vendo, pedindo a Deus assim, né, a prudência, a sabedoria dele em nossas vidas. Principalmente fazendo o devocional aqui, deixando gravado para vocês, isso tem me confrontado muito. Principalmente quando eu venho fazer os meus exercícios e de coisas aqui que eu já tinha tido a consciência a primeira vez que eu li. E eu me pego ainda errando. Eu me pego ainda vendo o quanto isso existe em mim, o quanto eu preciso evoluir, o quanto eu preciso melhorar. E glória a Deus por isso, né? Porque vai ser um processo contínuo. Que eu não quero ser mais, né? Como Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, quero ser assim. Não. Que dia após dia, né? Que quando conseguir vencer esse hábito,
evoluir o nível de consciência, eu sei que vai ter uma nova fase, uma nova etapa, e que a minha luz, né, ela vai sendo posicionada cada dia no lugar. Então, que a gente possa fazer, né, como o Espírito Santo nos pede, que a gente peça essa consciência, essa prudência, essa sabedoria no nosso agir, no nosso falar, no nosso ver, que a gente tem essa sabedoria e prudência, né, que é o tema de hoje. Sábio e prudente no agir. E que a gente esteja posicionado certo, a nossa luz, o nosso sabor, principalmente começando internamente por nós, porque uma pessoa posicionada, né? Tanto a mulher quanto o homem. A mulher tem o seu papel dentro do seu lar, o homem tem, mas a mulher de edificar a casa, né? Deus diz sobre a mulher, o papel de edificar a casa da mulher, que a mulher sabe, edifique, a tola destrói, meu Deus. E o homem tem o papel da proteção espiritual. Mas hoje, esse convite para nós, mulheres, de nos olhar como nós estamos posicionando dentro do nosso lar. Se nós estamos sendo sábias e prudentes no agir, onde estamos posicionando a nossa luz, onde estamos colocando o nosso sabor, qual ritmo nós estamos colocando dentro do nosso lar. Quais são as narrativas que a gente tem permitido na nossa mente, a gente tem falado, quais post-its temos aceitado, refletidos sobre nós mesmos, colocado no outro, no nosso companheiro. E hoje, no convite, né, para mais um nível de verdade na sua vida, tem uma tabela para a gente preencher. E essa tabela tem aqui a área da vida, escolhas erradas, consequências, quais são as escolhas certas e quais serão os bons resultados. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Primeiro área da vida, tá aqui conjugal. Escolhas erradas, eu escrevi. Muitas vezes não ouvi atentamente. Permissão para outras pessoas no relacionamento, né? Aquela coisa de... coisinha lá, comentar e falar com alguém, seja qualquer pessoa, isso eu parei, não faço mais. Entrego tudo pro Espírito Santo, peço pro Espírito Santo julgar qualquer atitude que eu fico chateada entre mim e ele, que Deus dê a sabedoria, né, o quebrantamento no coração para a pessoa resolver aquela solução da melhor maneira. Eu acho que o relacionamento, né, é um cordão de 3 dobras. Você, seu parceiro e Deus com o Espírito Santo sempre. Então o melhor conselheiro sempre vai ser ele. Então eu via isso em escolhas erradas, de levar qualquer coisa externa do nosso lar para qualquer outro lugar, qualquer outra mesa, qualquer outro ambiente. Relacionamento entre 2 pessoas com o Espírito Santo. Então o nosso testemunho fiel é ele, sabe? O nosso direcionador, sabe? Então, tenho buscado o máximo isso. E aqui vem como as consequências que eu coloquei: desentendimento, brigas, ofensas, desonras, contaminação pelas experiências do outro, né? Porque a gente sempre também vai contar pela nossa ótica, do nosso ponto de vista, nossa visão e querendo aprovação. Isso é errado. Porque quando a gente vai, assim, eu refleti sobre isso, né? Quando acontece alguma coisa dentro do ambiente, seu relacionamento, que você com outra pessoa, e você vai querer a aprovação, a opinião do outro, a gente já leva tudo aquilo lá enregado das nossas emoções, dos nossos sentimentos, com as nossas narrativas, com os nossos vitimismos. E até quando a gente vai pedir isso, Deus, né, essa consciência, pedindo a solução perfeita, a nossa narrativa muda. Porque quando a gente vai narrar os fatos para Deus, né, para o Espírito Santo, pedindo ele a solução perfeita, a gente já sabe provavelmente nada, porque ele viu tudo, ele sabe tudo. É diferente quando a gente vai contar para o outro. E façam esse experimento, viu? Quando acontecer algo, qualquer desentendimento, que às vezes você é muito sensível como eu, que um bom dia ou um tom de voz diferente, e aí parece como Deus já vem no espírito e fala assim: tu tá errada. Cadê o coração contrito, quebrantado? A mulher sabe que edifica o lar. O seu companheiro também é meu filho amado, ele também é meu filho, também é precioso. E quando for o contrário também, né? Antes que você precise lá querer se justificar e falar, o Espírito Santo vai tocar no seu parceiro
e ele vai vir, vai falar e vai pedir desculpa. Então, aqui tem em relação a áreas da vida, conjugal, filhos, parentes, pais, irmãos, saúde física, social, amigos, financeiro, profissional, espiritual, saúde emocional, servir ao próximo. Vamos terminar isso aqui. E aí as escolhas certas, eu coloquei a escolha certa. Escolher todos os dias o meu inegociável, né? O marido, bons resultados. O melhor marido que eu poderia ter, glória a Deus, tenho certeza disso. E um outro, aqui a área da vida, que eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer o exercício, né? Servir ao próximo. Escolhas erradas. Não saber dizer não e muitas vezes servir sem amor. Mas por obrigação, né? Consequências, eu coloquei sobrecarregado, ganho de peso, insatisfação, estresse, acelerada. Escolhas certas. Entender que tudo posso, mas nem tudo convém e edifica. Bons resultados, mais leveza, paz e clareza. Sobre limites, né? Então foi um exemplo que vocês vão comprar o livro, vão fazer todos os exercícios, preencher a tabela. E aqui depois de preencher a tabela, você vai colocar quais fichas caíram, que decisões você tomou a partir de agora. E aí, a minha foi aqui, ó, buscar Deus em primeiro lugar é sempre a melhor escolha. O único caminho que verdadeiramente compensa e resignifica a nossa vida. Amém? Então, gente, hoje é um dia para vocês lerem, meditarem e depois vão fazer sua reflexão na intimidade. O nosso louvor indicado é o escudo, mas são milagre, Lucas Agostinho. E a nossa oração do devocional para depois você ter esse momento de intimidade com Deus. Meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor da minha vida, começo esta oração hoje te agradecendo pelo privilégio de poder reconhecer meus erros, me arrepender, te pedir perdão e ouvir de ti. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Pai, ensina-me a te agradar com a minha vida. Enche-me, Espírito Santo de Deus, para que tudo que há em mim glorifique a ti. Que o meu pensar, o meu agir, o meu olhar e o meu falar sejam retos, sábios e cheios de graça. Derrama sobre mim uma unção de humildade e de santidade, para que meu coração seja guiado por ti todos os dias e que meus atos gerem bons frutos em todas as áreas da minha vida e na vida de todas as pessoas que cruzarem meu caminho. Eu te amo e te agradeço pelo teu perdão e pelo teu amor por mim. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. E você, né, para adquirir o livro, tem um link aí no perfil da bio, tá bom? Gente, que tenha assim, ó, um dia cheio da graça e da presença de Deus, que Ele nos traga, né, consciência, sabedoria e prudência no nosso agir. Em nome de Jesus. Amém.